corpo desperta, mas o espírito ainda procura por paz. Se você sente isso agora, esta oração é para você. Não comece esse dia apenas com tarefas. Comece com propósito. Não saia de casa sem antes colocar Deus à frente de tudo. Quando a luz da manhã começa a vencer as sombras da madrugada, ela nos lembra que a presença de Deus sempre chega antes da batalha. O novo dia não é apenas uma sequência de horas. É uma nova chance de alinhar o coração com o céu, de renovar a esperança, de consagrar cada decisão, cada passo, cada pensamento. O Salmo capítulo 27 nos conduz a esse lugar de confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? E é com essa certeza que queremos começar. Não há proteção maior do que a mão de Deus sobre a nossa casa. Não há segurança maior do que o Espírito de Deus indo à frente das nossas lutas. Antes de qualquer notificação, escute a voz do alto. Antes da correria, mergulhe na presença. O céu não quer apenas ser lembrado ao longo do dia, ele quer ser o ponto de partida, o lugar onde os medos se aquietam, as decisões se alinham e a alma respira fundo, sentindo que não está sozinha. Não queremos apenas um dia bom, queremos um dia firmado na paz de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, protegido pelos anjos do Senhor e repleto da sabedoria que vem do alto. Começar o dia em oração é mais do que um hábito, é uma declaração de fé. É dizer com o coração: Senhor, vem antes de mim, cuida de tudo que eu não posso controlar. Essa oração foi preparada para ser vivida até o fim. Cada palavra carrega a unção de um novo começo. Cada trecho é uma entrega, uma direção, uma libertação. Deus deseja alinhar seus pensamentos, firmar seus passos e blindar sua família com uma proteção que homem nenhum pode oferecer. Fique até o final. Algo poderoso será liberado. Vamos orar. Senhor, ao nascer deste novo dia, entregamos tudo o que somos em Tuas mãos. Não queremos caminhar por conta própria, nem fazer planos sem antes consultar a Tua vontade. Que o primeiro pensamento desta manhã seja Teu, que a primeira palavra em nossos lábios seja oração, e que a primeira atitude do coração seja rendição. Cada passo nosso hoje seja guiado pela Tua luz, pois como está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Nada nos orienta melhor do que a Tua voz. Por isso, não seguimos pressa, não seguimos lógica humana, seguimos o Teu Espírito. Consagramos este dia desde o seu primeiro instante. Colocamos diante de Ti nossas decisões, agendas, compromissos e até os imprevistos que não conseguimos prever. Entregamos o controle nas Tuas mãos, porque cremos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos. Não queremos agir por impulso, mas por sabedoria. E se formos provados neste dia, que a nossa fé seja mais forte do que qualquer circunstância. Fortalece o nosso interior para que não sejamos levados pelas emoções, mas guiados pela paz que vem de Ti. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Pedimos agora paz interior, aquela que o mundo não pode dar. Antes mesmo de enfrentar os barulhos e agitações lá fora, precisamos de silêncio aqui dentro. Que a nossa alma se acalme ao som da Tua presença. Que o nosso coração se torne terreno fértil para a Tua direção. Precisamos de paz para pensar, para reagir, para decidir, para trabalhar. Precisamos da Tua presença para não nos perdermos nas exigências do dia. Tua voz é nosso alívio, Teu sopro é nosso descanso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vô-la dou como o mundo a dá. João, capítulo 14, versículo 27. É essa paz que recebemos agora. Colocamos nossas vestes espirituais antes de sair. A armadura do céu é o que nos protege das setas que não vemos. Pedimos que o Senhor nos cubra da cabeça aos pés. Guarda nossa mente contra pensamentos tóxicos. Guarda nossos olhos contra distrações. Nossos ouvidos contra palavras que ferem e nossas mãos para que só façam o bem. Que os nossos pés pisem apenas onde o teu Espírito permitir. Declaramos que nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa casa. Pois está escrito no Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Hoje consagramos os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Que tudo o que sair de nós esteja alinhado com o céu. Que sejamos porta-vozes da paz, do amor, da verdade. Que, ao abrirmos a boca, não saia murmuração, crítica ou dúvida, mas bênção, esperança e vida. Ajuda-nos a falar com sabedoria e ouvir com humildade. Que as nossas palavras tenham peso de cura e não de ferida. Que as nossas atitudes revelem que somos guiados por algo maior. E se formos provocados, que respondamos com mansidão. Se formos pressionados, que sejamos cheios de domínio próprio. A resposta branda desvia o furor. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Oramos pelas oportunidades que estão diante de nós. Que cada uma delas seja discernida com sabedoria. Que portas que não vêm de ti se fechem, mesmo que pareçam promissoras. E que portas preparadas pelo céu se abram, ainda que pareçam pequenas aos olhos humanos. Capacita-nos para dar passos firmes e decisões certas. Que as entrevistas, reuniões, negociações e entregas de hoje sejam tocadas pela tua graça. Multiplica os frutos do nosso trabalho. Abençoa cada esforço, cada talento usado, cada ideia colocada em ação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, versículo 1. Apresentamos diante de ti todos que hoje estão desempregados, desanimados, com as contas vencendo e a esperança se apagando. Visita essas vidas com provisão do alto, abre portas de emprego, envia propostas, levanta conexões, que nenhum filho teu seja deixado de lado. Fortalece os que estão cansados de procurar, os que foram rejeitados, os que têm talento, mas ainda não foram reconhecidos. Tu és o Deus que abre portas onde não existem, que chama à existência o que ainda não se vê. O Senhor abrirá o seu bom tesouro e abençoará toda a obra das nossas mãos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. Cobrimos nossa saúde com teu poder. Pedimos cura onde há dor, alívio onde há pressão, descanso onde há exaustão. Toca no físico, toca nas emoções, toca no espiritual. Acordamos para um novo dia, mas sabemos que há feridas invisíveis, dores que ninguém vê, angústias que pesam por dentro. Por isso, clamamos por restauração completa. Cura inflamações, regula hormônios, acalma o coração, tranquiliza a mente, restaura o sono de quem não tem conseguido descansar, dá energia nova ao corpo, foco à mente, equilíbrio ao interior. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Intercedemos agora pelos nossos filhos. Pedimos que os céus se abram sobre a vida deles, que sejam guardados por anjos em cada lugar que forem, escola, trabalho, rua ou casa. Que nenhum tipo de influência contrária ao teu propósito penetre em suas mentes. Dá discernimento aos nossos filhos para reconhecerem o bem e rejeitarem o mal. Livra-os da ansiedade, da confusão, da comparação. Planta neles uma fé firme, uma identidade segura, um amor real pela tua presença. Conduze seus passos com sabedoria e cerca-os com amizades saudáveis. Ensina a criança
o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Protege cada membro da nossa família nesta manhã. Guardamos em oração cada pai, mãe, cônjuge, filho, irmão, avô, parente e até mesmo os que estão distantes. Que haja reconciliação onde houve mágoa, que haja união onde há frieza. Pedimos um renovo sobre os lares cansados, sobre os relacionamentos feridos, sobre os laços que precisam ser fortalecidos. Se houver alguma brecha espiritual que enfraquece nossa casa, sela com teu sangue. Que as conversas deste dia sejam cheias de amor e respeito. Que o ambiente em nosso lar seja leve, curado e cheio de tua paz. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Senhor, sela com teu poder todas as portas que jamais deveríamos ter aberto. Fecha caminhos de distração, rotas de engano, armadilhas espirituais escondidas em aparente normalidade. Alinha nossos relacionamentos para que sejamos rodeados de quem edifica. Fortalece e ora conosco. Livra-nos de alianças erradas, de palavras venenosas, de ambientes carregados. Faz com que cada espaço onde colocarmos os pés hoje seja abençoado pela tua presença. E se algo ou alguém não for para o nosso bem, afasta com tua mão soberana. Desvia os nossos olhos das coisas vãs e vivifica-nos no teu caminho. Salmo 119, versículo 37. Fortalece a nossa fé logo pela manhã, para que nenhuma notícia, nenhum olhar, nenhuma situação consiga nos abalar. Queremos começar este dia enraizados em Ti, conscientes de que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente em todas as horas. Que mesmo quando algo parecer sair do controle, possamos nos lembrar de que estamos nas mãos do Deus que governa o céu e a terra. Não aceitamos viver por vista, queremos viver por fé. Andamos por fé e não por vista. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É assim que caminharemos hoje, confiando mesmo sem ver. Ergue agora sobre nós uma muralha espiritual. Cobre nossa mente contra pensamentos de medo, comparação, dúvida e insegurança. Fortalece nossa identidade para que nenhuma palavra externa nos defina mais do que a tua voz. Dá-nos discernimento para identificar ataques sutis, ciladas disfarçadas de oportunidades, confusões disfarçadas de convites. Que sejamos rápidos para ouvir e lentos para reagir, lentos para se irritar, mas prontos para nos refugiar no teu espírito. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Ensina-nos a ser prudentes, aumenta a nossa sensibilidade espiritual neste dia, que não percamos nenhum sinal do teu mover, que saibamos perceber quando o Senhor fecha uma porta por amor, quando o Senhor retarda algo por cuidado, ou quando uma espera é, na verdade, livramento disfarçado. Queremos estar atentos ao som da tua voz em cada detalhe, no trânsito, em conversas, em reuniões, em decisões. Dá-nos ouvidos espirituais para perceber quando o céu está falando. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Hoje queremos ouvir, entender e obedecer. Levanta em nós um espírito de excelência, para que tudo o que fizermos hoje glorifique teu nome. Que não trabalhemos apenas por salário, mas por propósito. Que cada entrega, cada detalhe, cada atitude carregue teu nome. Dá-nos clareza para resolver pendências, sabedoria para lidar com pressões, criatividade para encontrar soluções e leveza para não perdermos a paz em meio às exigências. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Carta aos Colossenses,
capítulo 3, versículo 23. Trabalhar contigo é descansar enquanto produzimos. Oramos por aqueles que vão cruzar nosso caminho hoje. Que sejamos resposta para alguém, que possamos oferecer um sorriso, um gesto, uma palavra que venha do céu. Usa nossas vidas como canal de amor, consolo, direção e fé. Onde houver dor, que sejamos bálsamo. Onde houver dúvida, que sejamos testemunho vivo. E se houver alguém à beira de desistir, que através de nós essa pessoa se lembre que ainda há esperança. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ergue teu estandarte sobre este dia. Marca as horas com tua presença. Que a nossa manhã seja produtiva, nossa tarde seja cheia de paz e nossa noite chegue com a certeza de missão cumprida. Não queremos correr em vão, nem agir por ansiedade. Queremos fluir contigo, no teu ritmo, debaixo do teu tempo. Dá-nos equilíbrio entre as tarefas e o descanso, entre a responsabilidade e a leveza. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Hoje queremos andar conforme o teu tempo, não pelo nosso relógio. Renova a nossa visão nesta manhã, que vejamos além das aparências, que não nos prendamos às frustrações de ontem, que não enxerguemos o hoje com os olhos do medo. Dá-nos visão profética para crer no invisível, perceber o teu agir, antecipar vitórias, que mesmo diante de um cenário difícil, nossos olhos encontrem esperança. Levanto os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículos 1 e 2. Com os olhos fixos no céu, seguimos sem medo do que está por vir. Declaramos nesta manhã que a nossa casa é território consagrado ao Senhor. Nenhuma influência maligna terá poder sobre os cômodos do nosso lar. Nenhum ambiente será tomado por desordem espiritual. Consagramos as portas, os quartos, os pensamentos que habitam entre essas paredes. Que a nossa casa seja a extensão do céu. Que haja oração, respeito, união, consolo e fé em cada canto. A bênção do Senhor está sobre a casa dos justos. Provérbios, capítulo 3, versículo 33. Nossa casa pertence a ti. Nossa família te honra e nosso lar é teu altar. Que mesmo nas lutas, saibamos que não estamos sozinhos. Que mesmo se houver lágrimas, saibamos que não são em vão. Que mesmo se enfrentarmos desafios, sejamos mais fortes do que eles. Pois o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? Salmo 27, versículo 1. Com o Senhor à frente, nenhuma batalha nos fará recuar. Marchamos em fé. Vivemos pela palavra. Avançamos com o céu nos guiando e os anjos nos guardando. Hoje será um dia abençoado e começou da melhor forma, em oração. Diante de ti, colocamos agora os caminhos que ainda não conhecemos. Existem decisões que surgirão ao longo do dia e que ainda nem imaginamos. Por isso, pedimos sabedoria que não se aprende nos livros, mas que flui diretamente do trono da graça. Que tenhamos sensatez ao falar, prudência ao escolher, firmeza ao agir. Mesmo quando tudo parecer urgente, nos ensina a discernir o que é prioridade e o que é distração, que não sejamos movidos por pressões externas, mas conduzidos pela paz interior. Como disse o apóstolo Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Capítulo 1, versículo 5. Sensibiliza os nossos ouvidos espirituais para percebermos quando o teu espírito fala em meio ao comum. Nem sempre o céu grita, às vezes ele sussurra. E precisamos aprender a silenciar o barulho interno para te ouvir.
Que hoje, mesmo em meio às tarefas e obrigações, sejamos interrompidos pela tua presença. Um versículo lembrado no momento certo, um sentimento de alerta, uma sensação de direção, uma paz que confirma ou um incômodo que adverte. E os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Queremos andar por essa direção. Clamamos por discernimento espiritual ao longo de todo este dia. Que o nosso espírito esteja atento ao que os olhos não conseguem ver. Há situações que parecem boas, mas escondem armadilhas. Há conversas suaves que carregam intenções ocultas. Dá-nos discernimento para não cairmos em ciladas, não aceitarmos o que parece certo, mas que foi projetado para nos atrasar. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ensina-nos a ver com os olhos do céu, e não com os olhos da carne. Neste dia, declaramos que confiamos plenamente na tua soberania. Ainda que algumas coisas fujam ao nosso entendimento, descansamos em ti. Sabemos que o Senhor conhece o futuro que ainda não chegou, o perigo que ainda não se manifestou, a resposta que ainda não ouvimos. Por isso, nos rendemos à tua vontade. Mesmo que algo não aconteça como esperávamos, isso não abala a nossa fé, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Hoje, escolhemos crer, mesmo sem entender. Declaramos fé sobre tudo aquilo que enfrentarmos neste dia. Não aceitaremos palavras de desânimo. Não daremos ouvidos ao medo. Não deixaremos o cansaço governar nossas atitudes. A fé é a ponte entre o invisível e o real. E é por ela que viveremos hoje. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É nesse fundamento que erguemos este dia. Cada passo nosso será sustentado pela fé. E onde houver dúvida, colocaremos oração. Onde houver luta, colocaremos confiança. Alinha, Senhor, os nossos sentimentos com o teu espírito. Que nada descompasse o nosso interior. Dá-nos domínio sobre o que sentimos. Nem toda emoção precisa ser seguida, nem todo impulso merece ação. Que sejamos maduros espiritualmente para percebermos o que vem da alma e o que vem do céu. Livra-nos da autossabotagem, da pressa emocional, da carência que paralisa. Preenche os vazios com tua presença. Fortalece o que está enfraquecido dentro de nós. Que o nosso coração seja governado pela tua palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Pedimos equilíbrio para lidar com as pressões do dia. Ajuda-nos a não absorver tudo, a não levar para casa o peso que não nos pertence. Ensina-nos a distinguir o que devemos carregar e o que devemos entregar a ti. A nossa força tem limites, mas o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. É nesse convite que encontramos descanso. A cada peso desnecessário, escolhemos te entregar. A cada inquietação, decidimos confiar. Derrama sobre nós um espírito de contentamento. Que saibamos valorizar o que já temos, celebrar as pequenas conquistas e não nos comparar com ninguém. Cada jornada tem um tempo, cada promessa tem um ciclo. Não permitas que a inveja, a frustração ou o sentimento de atraso tirem a nossa gratidão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmo 126, versículo 3.
Hoje, queremos enxergar os milagres escondidos nos detalhes. O pão na mesa, o ar que respiramos, a saúde renovada, a paz que sentimos agora, tudo vem de Ti. Pedimos agora um espírito de excelência para lidar com cada responsabilidade. Que sejamos fiéis no pouco, éticos nas decisões, coerentes entre o que falamos e fazemos. Que não nos corrompamos diante da pressão ou da facilidade. Queremos ser íntegros não só aos olhos dos homens, mas diante do Teu olhar. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Que a nossa conduta neste dia seja um testemunho vivo de quem nos governa. Guia as nossas emoções em momentos de conflito. Se houver desacordo, que não percamos o respeito. Se houver tensão, que não deixemos a raiva dominar. Que as palavras não sejam armas, mas pontes de reconciliação. Dá-nos sabedoria para lidar com pessoas difíceis, paciência para esperar e empatia para compreender o que não nos foi dito. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Hoje queremos ser pacificadores e não incendiários. Queremos espalhar calma e não caos. Senhor, nos guia também nos momentos de silêncio. Há situações em que não saberemos o que dizer, o que decidir ou como agir. Que nesses instantes o Teu Espírito Santo fale por dentro. Que a Tua presença nos oriente mesmo sem palavras, nos fortaleça mesmo sem respostas. Ensina-nos que silêncio também é estratégia e que o céu nunca deixa de trabalhar, mesmo quando parece calado. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Que aprendamos a esperar, confiando que o Teu tempo sempre produz melhores resultados. Consagramos agora a nossa jornada emocional. Se houver lembranças pesadas, pedimos cura. Se houver angústias antigas, pedimos libertação. Que as dores do passado não determinem o nosso presente. Liberta-nos de ciclos de repetição, de sentimentos de culpa, de traumas não resolvidos. Restaura as áreas esquecidas da nossa alma e renova os lugares em que já não havia esperança. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Salmo 147, versículo 3. Que essa promessa se cumpra em nós hoje. Desde as primeiras horas do dia, pedimos, Senhor, que nada roube a Tua presença de dentro de nós. Mesmo que o dia seja corrido, que as tarefas se multipliquem, que os imprevistos surjam, não queremos perder a consciência de que o Senhor está conosco. Que em cada situação possamos respirar fundo e lembrar: o Senhor está aqui. Conosco no trânsito, no trabalho, na rotina, nos detalhes. Conosco em silêncio ou em meio ao barulho. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. A Tua presença é a nossa força contínua. Renova em nós um espírito constante. Que não sejamos instáveis nem motivados apenas por emoção. Que não iniciemos este dia cheios de fé e terminemos abatidos por circunstâncias. Pedimos constância, firmeza, maturidade espiritual. Que o nosso ânimo não dependa do que acontece ao redor, mas da certeza de que o Senhor continua reinando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 10. Sustenta-nos para que sigamos inteiros, mesmo em meio aos dias partidos. Dá-nos coragem para obedecer mesmo quando for difícil. Às vezes, o caminho certo exige renúncia, exige dizer não, exige suportar incompreensão. Mas não queremos negociar princípios. Se for necessário perder algo para manter nossa paz contigo, que assim seja. O que vem de Ti permanece. O que precisa ser deixado, que seja tirado com Tua graça.
Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios, capítulo 16, versículo 8. Hoje escolhemos agradar o céu, mesmo que isso custe aplausos da terra. Pedimos sensibilidade para perceber os milagres diários. Às vezes esperamos o extraordinário e deixamos de agradecer pelo essencial. O fato de estarmos vivos, respirando com fé, com a mente desperta, já é prova de que o Senhor nos sustentou até aqui. Que não sejamos cegos diante das pequenas grandes bênçãos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Hoje já começou com milagre. Colocamos agora todas as nossas metas e projetos em tuas mãos. Aquilo que estamos construindo, sonhando, estruturando, se for da tua vontade, prospera. Se não for, mostra-nos o caminho certo. Não queremos insistir no que vai nos afastar da tua presença. Que toda planta que o Senhor não plantou seja arrancada. E que aquilo que vier de ti floresça no tempo certo. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Entregamos tudo, confiando que o céu fará o melhor. Por isso, avançamos com paz, com coragem, com direção. Nada vai nos parar. Nenhuma seta será mais forte que a tua proteção. Nenhum desânimo será maior que a tua presença. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Salmo 91, versículo 7. Seguimos revestidos pela fé, guiados pela luz e sustentados pelo teu amor. Colocamos diante de ti, Senhor, todas as decisões silenciosas que tomamos dentro do coração. Aqueles pensamentos que ninguém ouve, os dilemas que ninguém vê, os pesos que carregamos sozinhos. Pedimos que tua sabedoria invada esses lugares ocultos da alma, clareando o que está confuso, desfazendo os nós invisíveis e trazendo paz às escolhas que teremos que fazer. Mesmo aquilo que ainda não conseguimos verbalizar, o Senhor já entende. Antes que haja palavra na nossa boca, o Senhor já a conhece toda. Salmo 139, versículo 4. Entregamos também os relacionamentos que influenciam nossa jornada, amizades, parcerias, alianças e até vínculos profissionais. Que o Senhor afaste o que nos enfraquece e aproxime quem nos edifica. Conduz os encontros que vêm do céu e desfaz os laços que atrasam o propósito. Que nossas conexões sejam saudáveis, respeitosas e verdadeiras. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Cercados por pessoas certas, caminhamos mais longe e com mais fé. Levantamos agora um clamor por direção financeira. Pedimos equilíbrio para administrar os recursos, sabedoria para escolher o que é prioridade e consciência para não vivermos de aparências. Que não sejamos guiados pela ansiedade de consumir, mas pela visão de construir. Tira de nós toda a mentalidade de escassez e planta em nosso interior a certeza de que o Senhor é quem supre cada uma das nossas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Intercedemos também pelas pessoas que enfrentam solidão neste dia. Aqueles que moram sozinhos, que estão distantes da família, que não têm com quem conversar ou dividir suas dores. Que o teu Espírito Santo seja hoje companhia, consolo e presença real. Que nenhuma alma se sinta esquecida ou invisível, que a tua ternura envolva cada coração silencioso. Deus faz com que o solitário viva em família. Salmo 68, versículo 6. Onde há solidão, o Senhor planta pertencimento. Apresentamos os sonhos que foram adiados.
aqueles planos antigos, as promessas que ainda não se cumpriram, os projetos que parecem estagnados. Se ainda estiverem no teu plano, reacende a chama. Se tiverem sido apenas desejo da nossa alma, nos dá paz para deixá-los. Mas se for promessa, então sopra vida nova sobre cada um deles.